sobrancelha valoriza o nosso rosto. Mais 1 ou 2 pelinhos, se a gente remover de forma errada, podem mudar totalmente a nossa expressão, né? A gente pode fazer falhas e aí a gente demora um tempão para recuperar tudo isso. Então, agora, para você não errar, a gente vai aprender o passo a passo de como é que a gente deve tirar a sobrancelha na nossa casa. Só que antes, nossa equipe foi conversar com a dermatologista, a doutora Lígia Cogos, que é excelente no assunto. É uma das principais dermatologistas que a gente tem no país. E a gente perguntou para ela, qual é a forma adequada, Lígia? A gente deve depilar a sobrancelha com cera ou com pinça? Vamos ver a resposta. São regiões bem delicadas, as sobrancelhas e o buço. E, de fato, o melhor tipo de depilação é mesmo com uma pinça delicada, sentando-se perto de uma fonte natural de luz, ou seja, perto de uma janela durante o dia, com um bom espelho de aumento, ir tirando os pelos calmamente, sem machucar a pele. E se deve só tirar os pelos que estiverem muito fora da linha natural com uma pinça. Muito bom. Vou ouvir quem entende, né? E a Lígia tem muita propriedade para falar sobre tudo isso. Aí, nós trouxemos aqui a Verônica Lino, que é esteticista e designer de sobrancelha. Tudo bem? Prazer. Muito obrigada por ter vindo. A gente tem aqui a Camila e Verônica também. Verônica também. Então, são 2 Verônicas? Isso. Olha só que beleza. Então, a gente vai aprender com vocês a fazer essa sobrancelha em casa, é isso, Isso Verônica? mesmo. Bom, eu trabalho já com sobrancelhas há mais de 10 anos, né? Importante dizer que as sobrancelhas são a moldura do rosto, né? E aqui, de uma forma bem caseira, eu vou estar explicando, né, como que pode se manter as sobrancelhas em casa. Tá. Primeiramente, são 3 pontos chaves, né, que eu sempre explico para as meninas. O ideal, assim, para uma primeira vez, seria a pessoa sempre estar procurando um profissional designer de sobrancelhas, né, que hoje em dia temos bastante. Tá. Mas em casa, como que ela deve manter? 3 pontos. Primeiro, uma reguinha simples, né? Que compra em papelaria, uma reguinha de 15 centímetros. Se não tiver uma reguinha, pode ser mesmo um lápis, uma caneta, né? O profissional, normalmente, ele usa um paquímetro, né? Que aí a gente traça todas as medidas do rosto, o rosto quadrado, o rosto redondo, rosto oval. Mas em casa, o ideal é uma reguinha mesmo. Então, com essa reguinha, ela vai medir sempre da aba, né, do nariz. Nunca aqui, né? Tem muita gente que eu vejo dizendo, eu meço por aqui, né? Por aqui o que vai acontecer, né? Depende do tamanho, né, da narina, vai ficar uma sobrancelha começando muito pra cá, né? Fica um espaço muito grande. Tá vendo? Ela vai ficar muito afastada, né? Então, Isso. é na aba, na parte que faz interna, a voltinha onde aqui. faz a voltinha. Tá. A gente traça aqui um risquinho. Uso sempre o lápis branco, né? Que dá pra ver bastante. Tá. Então, marca-se Então, dessa forma. Ok. O final, que é o mais importante. Então, aí sim, no finalzinho, né? Apoia no nariz. No canto, no final do olho. Faz uma outra marcação. Tá. E depois, pede para ela abrir os olhos. Abre os olhos um pouquinho, Camila. Olha para cima num ponto fixo. Aí, no finalzinho do nariz, passa pela íris, bolinha preta. No finalzinho, você vai marcar o ponto mais alto. O que seria o ponto mais alto? O ponto de arqueamento da sobrancelha. Onde vai fazer aquela curvinha no olhar, né? Isso mesmo. Então, aqui, o que eu sempre explico, né? Para as meninas. Sempre usar uma escovinha, né? Essa escovinha que vende em perfumaria, né? Perfumaria comum. Penteia-se toda para cima, a sobrancelha. Corta-se sempre as pontinhas. Tá. Onde que vai cortar? Sempre do ponto mais alto, que é aquele segundo risquinho, pro início. É sempre aí que se corta. Nunca no final, porque no final é sempre onde tem menos pelo. É onde elas costumam falhar.
Então, no final, a gente não corta. No final não corta. Ok. Corta sempre da segunda medição pro começo, que são as pontinhas. Mas com ela levantadinha pra cima, com ela né? levantadinha pra cima, sempre bem pouquinho, que já foi cortado. Tá. Depois de cortado, onde que ela vai retirar? Em cima, pouquíssimo. Então, na dúvida, com o mesmo lápis branco, o que ela faz? Desenha, para não errar. Então, o que vai tirar em cima? Pouquíssimo, somente a sombra, olha. Quase nada, praticamente. Embaixo, no começo, a mesma coisa, praticamente nada. É sempre do meio pro final. Tá. Aonde tirar tá aqui. riscado, a gente não mexe, é isso? Ou a gente Exata- mexe onde tá riscado? Onde tá riscado para baixo, nunca para cima. Tá. Tem que lembrar sempre que a sobrancelha, ela cresce em fileiras. Aham. Então, você começou uma fileira no começo, você tem que ir com ela até o final. Então, tem essa regrinha. São 3 pontos. O primeiro, o segundo e o terceiro. O corte é do meio pro início. Tá. Final, não. Isso na parte de cima. Na parte de baixo, com a pinça, do meio pro início. O final também não. Então, onde que se mexe? Sempre no meio pro início. O final praticamente não se mexe. Ótimo. A gente precisa limpar esse meinho aqui? Sim, aí isso que eu vou explicar. Do outro lado, né, a gente mede aqui. Esse meinho tem que ser todo retirado. Tá. É que no caso dela, ela praticamente não tem, né? Mas a pessoa tendo bastante pelo, algumas têm, ele tem que ser todinho retirado. E, Verônica, com quanto tempo, de quanto em quanto tempo a gente deve mexer na sobrancelha? 21 dias é o prazo de 21 crescimento dias. dos pelos. Tem muita gente que tem o hábito de andar com uma pinça dentro do carro. É, Parou então. no farol, vai lá, tira um pelo, tira outro. Esse hábito, ele pode Então, bagunçar isso essa linha? bagunça, isso não deve ser feito, porque isso vira até um vício, né? O pelo, ele ainda nem cresceu, nem deu prazo e a pessoa já tá cutucando. Isso fere a pele, machuca e é desnecessário, porque o prazo mesmo são 21 dias. Tem alguma coisa que faça essa sobrancelha crescer? Olha, as pessoas dizem aí vários produtos, alguns remédios, até usado para glaucoma, essas coisas, eu não aconselho. Na verdade, eu nunca vi pelo de sobrancelha crescer. O que acontece é que com o passar dos anos, a pessoa que tirou muito assim, erroneamente o pelo, ele não cresce mais. Aí ela tem que partir para uma outra técnica chamada micropigmentação, que é o preenchimento das sobrancelhas. E olha, às vezes você tá com a sobrancelha, a gente tem até foto de sobrancelha que ficou Isso. Com defeito, eu até né? Que ficou com trouxe algumas falha. fotos Ah lá, a aqui. gente tá vendo. Uma sobrancelha assim como a gente tá vendo no vídeo, Isso. não tem muito conserto, não tem o que fazer. Aí depende da idade dela, né? Depois dos 30 anos de idade, se não crescer os pelos, ela já tem que partir para essa outra técnica que é de preenchimento mesmo. Que é a micropigmentação. Isso, é um preenchimento fio a fio, é um trabalho muito bonito E também. quando faz o preenchimento errado, igual tá Então, esse aí? essa moça, assim, pela imagem, dá pra ver que é uma moça novinha. Então, ainda cresce. Aí a gente também tem um preenchimento com rena, que ela deixando aí uns 2 meses.